Olá, estamos ao vivo para mais uma live aqui no Instagram. Mais um autor para a gente conhecer um pouco mais. É mais um caso de um autor que eu já li, 2 livros dele nesse caso, da saga. O primeiro livro foi Os Cinco Pilares, o segundo, Os Filhos do Caos. É uma série, uma saga que ele chama, né? Muito. É um caos realmente, do primeiro livro no segundo, e espero que no terceiro. Estou meio ansiosa para ler a continuação dessas histórias, então a gente vai conhecer um pouco mais desse autor, do Christopher. Espero que eu tenha dito o nome dele certo, depois ele me corrige. Mas já vi que ele já entrou, então vamos começar essa livezinha pra gente conhecer um pouco mais dessas histórias e quem sabe, né, dos próximos projetos que ainda vem por aí. Acho que foi. Oi. Olá, boa noite. Boa noite, Boa tudo bom? noite. Tudo bem? Tudo certinho. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo certinho? Tudo certo. Então tá ótimo. Então a gente já pode conversar aqui. Muito bem. Então, pra gente começar, de fato, vamos falar um pouquinho sobre ti antes da gente ir para as histórias, né? Fala, te apresenta, fala de onde é que tu é, se tu faz alguma coisa além de escrever, que já é muita coisa, né? Mas o que mais? Uhum. Quem é o Cris, né? Além de os 5 pilares. Então, eu, eu brinco sempre que desde que eu nasci eu já chorei porque não me deram um papel e uma caneta para eu escrever e falar como foi a experiência, né? Porque, na Sim. verdade, para mim, escrever sempre é uma forma de me relacionar com o mundo, de me relacionar com as pessoas e, acima de tudo, de tirar as ideiazinhas doidas que tem, as teorias, as coisas que tem aqui, que vão surgindo aqui, né? E Uhum. além dessa necessidade básica de escrita, eu amo os livros, eu amo ler, eu acho que quando você pega assim, você pegou aqui, tem, sei lá, 560 oportunidades de você conhecer um mundo novo, sabe? Todo Uhum. livro que você pega, por mais que seja tipo, um livro hot, está um pouco longe do meu estilo de escrita. Um romance épico, tipo Bridgerton, tá muito fora do meu estilo de escrita, ou do meu estilo pessoal, do que eu vou gostar. Mas Sim. ainda assim, se eu pego esse livro e me disponho a ler, a possibilidade de me surpreender com alguma cena que o autor faz, a possibilidade de ser pego assim na história, sabe? Isso me fascina infinitamente. Então eu sempre falei que minha profissão dos sonhos era trabalhar com literatura, trabalhar escrevendo, mas também trabalhar no aspecto de assessoria. E Uhum. aí, depois de alguns anos numa outra profissão, eu dei uma recalculada de rota e no momento eu estou trabalhando como consultor administrativo, que a gente também Uhum. precisa ter o dinheiro para, né, para sobreviver, que infelizmente não dá só para sobreviver de livros no momento. É. E trabalho como um consultor literário. E aí eu vou atuando em mentoria de escrita, no processo de escrita mesmo, leitura crítica, Uhum. leitura, né, no sentido de uma betagem, faço diagramação, faço capas, então eu trabalho dentro desse. Isso. Como no momento eu estou com uma cliente, ela diz que eu sou. Ela diz, você é meu editor pessoal. E aí, porque, assim, além de todo o trabalho do livro que eu fechei com ela, a gente já está planejando como vai ser o lançamento do livro dela, etc. Então, no momento, eu estou trabalhando muito com literatura, com as consultorias de administração, mas com as consultorias de literatura. Então, basicamente é isso. E fora isso, aí esse ano eu tirei para entrar em concursos, para voltar ao mercado literário, que o Uhum. quê? Eu não sei se você reparou, mas os Cinco Pilares ele já tem um tempinho. Entre os Cinco Sim. Pilares e os Filhos do Caos foram quase 3 anos. Então, assim, houve um certo hiato onde eu lançava algumas coisinhas de e-book, algumas coisas na Amazon, mas esse ano vai estar sendo meu comeback para a literatura como um todo, assim. Sim, porque também imagino eu que escrever tanto 5 pilares quanto a continuação também deve ter dado um trabalhinho, né? Porque é muita história, muitos personagens, muito desenvolvimento, né?
Então, a saga Por Trás do Véu, né? Ela surgiu, eu não sei se você vai entender a origem, mas eu não sei se você já ouviu falar de RPG. Tipo, Sim. Dungeons and Dragons, a gente vê ali Aham. em Stranger Things os meninos jogando e tal. Então, eu criei uma história, eu sempre gostei de RPG, criei uma história e comecei a jogar com alguns amigos. E aí o pessoal que sempre soube que eu gostava de livros, nessa época eu já tinha lançado um conto numa antologia e um poema numa outra antologia. Ah, por que que você não escreve um livro? E aí eu peguei isso como um desafio, fiz, eu vou narrar o que aconteceu na história e vou tentar ir desenvolvendo. E fui fazendo. Uhum. Quando eu dei por mim, eu tava com uma saga na mão, porque o que eu queria contar não cabia num livro, não cabia em dois, né? Eu tô num esforço que sim, a gente vai falar mais sobre isso, acredito, mas assim, Sim. sim, eu tô num esforço para fazer tudo caber em três, né? Porque a ideia é que sejam só três livros agora. Olha. Mas vai caber, vai caber. Eu tô juntando os cacos aqui, as coisas assim, e vai caber. E aí, eu comecei escrevendo nesse formato, e aí fui vendo que foi crescendo. Aí eu separei, que é uma coisa que eu falo muito nas minhas consultorias. Você pode ser um arquiteto, onde você vai planejar tudo. Você pode ser um Sim. jardineiro, onde você vai plantar e ver as sementes crescendo, e aí você apara, etc. Ou você pode fazer o melhor dos dois mundos. Você faz uma casa com jardinagem. Porque assim, eu acho importante você planejar para você também saber, eu tenho que ir do ponto A ao ponto B. Né? Eu falo que a gente cria a coluna. A gente cria a Uhum. coluna das histórias, e aí depois disso você vai escrever. Aí depois é que você vê onde você consegue amparar, parar aqui, encaixar desse lado. Às vezes uma cena que você escreveu e no seu pensamento fica interessante num livro, às vezes é melhor você colocar no outro. Por exemplo, eu não sei se você reparou, mas no livro 2 a gente volta, né? No Sim. livro 1 a gente vai até determinado parte, tal, encerra aqui, e aí você fica, que é aquilo que eu falei contigo, você termina o livro É. assim, eu quero o livro 2 agora. Eu preciso de respostas. Eu preciso entender o que vai acontecer com essa pessoa X, com essa pessoa Y, Uhum. se esse personagem sobrevive ou não, porque tem umas coisas assim. Tem. E aí, no livro 2, ao invés de eu já começar respondendo isso, eu preciso dizer, não, peraí, vamos voltar para a gente entender o que estava acontecendo nesses outros pontos aqui. E aí, quando a gente entende isso, que o livro 2 realmente começa, digamos assim, né, que é a segunda parte do livro 2, você você começa a entender, então foi isso, essa pessoa fez isso porque isso aqui já tinha dito, já tinha feito aqui, então tem isso. Então isso aqui é uma divindade. Isso aqui. E aí É. né, você começa o livro 2 com um monte de resposta. Aí você fala, nossa, agora eu entendi. Agora eu tô entendendo. E aí, na metade do livro 2 você se perde completamente de novo. Porque aí você faz, nossa, mas aí a treta é muito maior do que eu tinha imaginado. Como é que vai ser? Não. E aí a ideia é exatamente essa. Por quê? De forma geral, a história ela vai lhe colocando no lugar do personagem. Você é convidado a ver o que está acontecendo pela visão do Michel. Você é convidado a ver o que está acontecendo na cena dele, mas também assim no mundo, porque eu dou aqueles, né? Pela Sim. visão da Eve, do Zenith, e assim vai. E também, só que você tem que entender que um personagem que tá aqui, ele tá sabendo de uma ou de outra coisa, mas ele não sabe do todo, ele tá perdido. Então, de certa forma, é para provocar também o leitor, para o leitor ficar meio perdido assim também, de dizer assim, nossa, mas isso está acontecendo no mundo. Isso aqui é uma coisa que no prólogo do primeiro livro, a gente vai para Nova York. No prólogo do segundo, a gente tá em João Pessoa, basicamente. Então é mundial. Uhum. E depois você entende que não é mundial, é de certa forma universal. E aí o negócio Sim. fica mais complicado até. Sim, eu acho que eu tinha te comentado, né? No primeiro livro,
por exemplo, praticamente, sei lá, umas 100 páginas era a introdução a vários personagens, né? E eu ficava, meu Deus, mas o que que tá acontecendo aqui? Eu demorei um pouquinho, eu mesmo demorei um pouquinho para me situar, mas aí depois eu ia continuar lendo e voltava a certos personagens, e eu pelo menos queria, pô, podia voltar lá, eu queria saber o que aconteceu com aquele lá. Aí depois a gente já tava no outro. E assim foi indo, e até eu fiquei na dúvida, como é que ele vai conseguir conectar tudo isso e depois todo mundo se conectando ali. Eu achei muito interessante, não sei nem como é que tu fez aquilo ali, mas ficou muito bom. E aí você vai vendo que, como você falou, os personagens eles vão se conectando, as histórias, os aspectos narrativos deles, e vão se conectando de forma, digamos que improvável. Porque você vê dois personagens, eu vou citar esses dois personagens assim. Tem pouca gente na live aí, então tranquilo, não é tanto spoiler assim. Mas você vê o Zenith e o Luke tendo trajetórias muito grandes. O Luke, ele começa um adolescente, um jovem Sim. mancebo, e ele vai evoluindo, ele descobre a origem dele no livro, no final do livro. No livro 2 ele evolui para um homem, ele se torna um homem. Ele se torna um guerreiro, ele se torna guardado as devidas proporções, uma fonte de esperança. Né? Ele tem toda uma trajetória aqui, vai para esse caminho aqui. O Zenith também, ele começa um pesquisador tímido, tem os percalços grandiosos que acontecem com ele, tem as superações, tem as recompensas que ele, né, do livro, no livro 2 ele tem algumas recompensas, tem algumas coisas. A gente conhece um pouco mais da vida dele, da origem dele, de por que ele era daquele jeito mais retraído, mais assim, porque, enfim. E ele se torna um grande mago, né? Ele evolui muito num aspecto de poder, mas num aspecto de entendimento de poder. De o que ele pode fazer, o que ele não deve. Não é nem o que ele não pode, ele não deve fazer determinadas coisas. E você vê isso, e no final do livro, de certa forma, você entende que eles vão fazer uma dupla para alguma coisa. E foram arcos que fizeram assim, e aí deu um caminhão e voltou. E eles se encontram aqui. E esse nunca que eu ia imaginar que essa pessoa e essa pessoa iam trabalhar juntos, digamos assim. Porque a Sim. ideia é essa. E eu gosto muito de criar aquele personagem que faz você se apaixonar por ele, óbvio. Mas recentemente eu participei de um evento de livros de terror. E aí uma das meninas disse, nossa, eu fiquei com muito medo desse conto aqui e tal. Eu falei, pronto, minha missão está cumprida. Porque você se colocou tanto na história que você ficou com medo do que eu criei. E aí é a mesma coisa, tipo assim, eu adoro criar um personagem que as pessoas gostem, etc. Tipo a Eve, muita gente fala da Eve, muita gente fala dos Enes, são meio que os queridinhos, mas eu também adoro criar um personagem tipo a Bárbara, que ninguém gosta. A Bárbara, tanto a Bárbara como a Júlia. A Júlia, nossa, as pessoas adoram odiar ela. Sério? Sério, as pessoas falam muito. Porque ela é criada para ser um antagonista da Eve. Quando ela surge, você já gosta da Eve. É, verdade. Mas ela Você já teve um gosta. desenvolvimento bem. Pelo menos eu achei que ela teve um desenvolvimento bem interessante ali até o final do livro. Sim, sim, sim. E aí, quem já leu o livro 1 e o livro 2, me pergunta assim, mas ela vai voltar? Né? Da Sim. mesma forma que uma outra pessoa, você fica com essa pessoa, infelizmente, a gente não vai mais ver. E no livro 2 você faz, essa pessoa voltou! Né? Esse personagem voltou! Você fica assim, tipo, caramba, é incrível ter isso. Então, não. A Júlia não vai voltar. Ela pode ser que surjam algumas memórias. Porque a Ivy agora ela tá num processo que ela evoluiu, ela descobriu poderes, ela descobriu verdade sobre ela. Mas se você reparar bem, diferente de outros personagens, a gente não tem muita informação dela, assim. Quem é pai, quem é mãe, né? A gente tem uma avó solta, assim. A gente tem uma madrinha solta, assim. E, obviamente, isso no livro 3 vai ser trabalhado também. Como eu te falei, a minha ideia original era fazer 5 livros. A minha ideia original era fazer 5 livros. Só que, assim, eu comecei a ver que não é um livro pequeno, né? Não é um livro pequeno.
O livro 2 ele tem basicamente o mesmo tamanho. Se a gente fosse colocar É. num formato impresso, ia sair, eu acho que 10 páginas a menos, 10 páginas a mais, no máximo. Uhum. E para produzir, isso se torna muito difícil. Para produzir com uma É. editora, se torna muito difícil. Se torna muito caro. E aí eu acabei que eu disse, não, eu vou ter que cortar algumas coisas. Então, algumas coisas que eu planejava colocar, que eu coloquei, mas que eu planejava dar um outro destaque, eu tô tendo que cortar e diminuir. Por exemplo, o papel dos lobisomens, das tribos na Floresta Proibida, etc., ia Uhum. ser muito maior do que vai ser importante, etc. Vem sendo importante, mas está se encaminhando mais para uma representatividade ali, etc. Então, talvez, quando sair o livro 3, talvez a gente conheça um pouquinho só dos lobisomens, ou um pouquinho só dos Sim. vampiros, sabe? Porque são universos interessantes, das fadas, dos djinns. Então, talvez tenham alguns spin-offs específicos de um personagem ou de outro para falar coisas que eu planejava falar, para trazer histórias que eu planejava trazer. Sim. Ah, mas são histórias que vale a pena ser contadas, né? Mesmo que tu, se tu não fizer 5 livros, se fizer 3, acho que mesmo assim vale a pena explorar outros. Porque tu tem material, se tu quisesse, eu acho que pra fazer uns 6, 7. É, porque assim, como eu falei, surgiu de um RPG. RPG você não pode ficar parado no lugar, você tem que gerar movimento, você tem que, Sim. né? Então eu meio que criei um mundo, criei um continente, tem a Floresta Proibida, tem um grande deserto, tem as montanhas de Roeg, né, que é uma área muito fria, etc. Tem toda a área de Zanon, toda a área de flores, de agricultura, de tudo, que existe toda um mundo, existe esse mundo, tá tudo aqui. Algumas coisas saem, algumas coisas estão na história, e outras eu vi que eu não vou conseguir colocar porque não vai dar tempo. Porque senão vai criar um livro assim, 1.500 páginas. É, é verdade. Mas então, vamos recapitular. Então, faz um. Vamos contar uma sinopse, mas sem muitos spoilers, do primeiro livro, para quem ainda não Uhum, conhece. Pra gente ter uhum. essa. Então, a ideia de Os Cinco Pilares, a ideia da saga por trás do véu, na verdade, magia existe. Existe magia. E existe todas aquelas criaturas que, de alguma forma, a humanidade acabou sabendo. Por exemplo, vampiros existem, lobisomens, existem fadas, existem djinns, que são criaturas meio que espectrais. Eles fazem o papel de ceifar as almas. Então, tudo isso existe. Tudo é mágico, tudo tem sua magia, que aí a gente bebe do princípio da aura, né? Tudo tem sua Sim. energia, tudo tem magia. Seja uma magia que está ligada à essência de vida, por exemplo, os humanos eles têm magia porque ele está vivo. É assim, o que o mantém vivo é a magia, digamos assim, é essa força de manutenção. E existe todo um mundo mágico em aspecto escondido, né? Existe um mundo mágico mesmo, um continente, onde existem as cidades. Existe toda uma sociedade mágica que o que é que foi feito? Não, ela foi colocada à parte do mundo humano. Por quê? Porque logo no começo do mundo, eles se relacionavam. Tipo, todos os humanos conviviam com essas criaturas e etc. Só que começou a dar muito problema, começou a dar muita treta, muita morte, muita. Digamos que houve um desequilíbrio para as trevas. E aí o que é que foi feito? Alguns seres humanos, algumas criaturas, receberam como se fosse uma arma divina. E essa arma divina deu a ele grandes poderes, transformou eles em magos, em magas, e eles fizeram essa separação dos mundos. Feito isso, por muito tempo se conviveu dessa forma. Por quê? Porque quando foi feita essa separação, surgiu, digamos que policiais mágicos, que são os porteiros. E aí os porteiros, eles surgem aqui, investiga, apaga uma mente aqui, encobre um ataque ali, tira determinado. Fizeram com que os vampiros não atacassem mais humanos, então os vampiros eles criaram toda uma forma de empresas de doação de sangue, tem toda uma fachada para eles não precisarem mais atacar humanos. Então tá tudo perfeito, tudo separadinho. Você conhece alguns personagens aqui e ali,
vê alguns problemas. Por exemplo, a Eve é uma policial mágica, tem o Michel, que é um meio vampiro, tem a Bárbara, que é uma completa humana. Só que começam a acontecer situações para gerar uma quebra dessa separação. E aí, quanto mais acontecem situações, as coisas vão escalonando de uma forma muito grande. Então, você, por mais ou menos 50, 60 páginas, você é apresentado ao mundo mágico, às leis, às criaturas, você começa a entender, tem magia de fogo, tem magia elemental, tem um telepata, tem um cara que tem magia da terra, tem um cara que é meio vampiro. E aí você vai entendendo. Quando você está começando a entender, acontece simplesmente um ataque no meio de uma festa pública, porque assim, essa separação dos mundos é sustentada pelo véu. Daí, por trás do véu. O nome da saga é Por Trás do Véu. Tem esse véu que separa tudo. E aí, esse véu é sustentado por 5 pilares. O nome do livro, 5 pilares. É muito criatividade. E aí, simplesmente, no meio dessa cerimônia pública, acontece a destruição de um dos pilares. Assim. De uma forma que as pessoas ficam, como é possível? Como houve esse tipo de magia, esse tipo de poder? Uma coisa que foi criada há séculos atrás, milênios atrás, por magos semidivinos, e aconteceu isso, e o que é que vai acontecer mais? E aí pronto. A partir desse momento, todo mundo entra no modo caos, todo mundo entra no modo desespero e sobrevivência. Porque algumas pessoas entendem que não podem confiar em quem acha que pode confiar. Outras pessoas começam a evoluir, como eu falei, né? Algumas pessoas, além de tudo isso, ainda tem as trajetórias internas de evolução, de aprender a superar seus medos, de aprender a encarar a sua sombra, que no caso do Michel é isso, ele tem que encarar o que ele é e quais são os problemas que estão ligados a isso. Então ele tem que ir encarando o lado vampiro dele e tentar juntar o lado vampiro com a humanidade, sem perder a humanidade, e entender os poderes deles. Uhum. Então, basicamente, o livro 1 é isso. Você conhece o mundo mágico, conhece essas premissas, conhece os personagens, tem esse grande ataque a um dos pilares, e depois disso é uma corrida contra o tempo. Aí agora eu já vou emendar para o livro 2. O livro 2, a gente começa conhecendo as divindades. Porque embora a gente saiba que existe magia, existem seres superiores, seres divinos, eles male são falados, assim. Só que aí a gente entende que existe todo um panteão. Existe o deus da loucura, a deusa da vida, o deus do tempo, a deusa da magia. E aí você entende que essas divindades estão muito mais presentes do que você imagina. Elas só escolheram, na verdade, elas firmaram um acordo de não interferir. Foi esse o acordo que elas fizeram. Porque elas já viram que lá no passado, quando houve qualquer intervenção divina e etc., deu merdas grandiosas. Então eles preferem não interferir. Só que chegou numa situação do mundo que eles estão sendo obrigados a interferir. E existem, obviamente, situações que eles podem interferir diretamente e outras que eles não podem, por inúmeras questões que aí você vai descobrindo ao longo da leitura. E o livro 2, ele literalmente pega você de onde você parou no livro 1 e te encaminha para o caos, literalmente. Por isso que o nome dele é Os Filhos do Caos, porque você vai entender o que é o caos nesse universo, qual o poder dessa energia chamada caos, a origem, e você vai entender o quão isso está intrincado, o quão isso está arraigado no mundo. É como se... Sabe aquela clássica história de o mundo está doente? O mundo está doente. É basicamente isso. E aí o 3, você vai ver o caos em terra. É a única coisa que eu posso falar. Mas é isso. O 3 é a personificação do caos. Eu tava esperando, confesso que eu tava esperando o caos, eu te falei, né? Eu tava esperando o caos no segundo. Cadê? Como é que vai terminar assim? Tava prestes a tornar as coisas se tornarem piores do que tava acontecendo. E eu fiquei, meu Deus, cadê? E acho bem interessante também que, pela questão da presença dos deuses, né? Que nem tu falou, eles se tornaram muito mais presentes e aquela em específica, que eu
não sei se eu posso falar dela ou não, Pode falar, que é a pode falar. responsável por todo o caos, né, que se instalou. Eu fiquei, tá tudo dando certo pra essa mulher. O que tá faltando? Ficava indignada, mas adorei. Foi muito bom ver ela se mexendo, vendo as peças se encaixando e, né, ter aquela figura central que foi responsável por Uhum. tudo. Só que quando você chega no final do livro, porque o livro 3 diferente do 2, ele não vai voltar, não vai ter nada. O 3 ele vai começar exatamente onde o 2 terminou. Sabe? Uhum. Porque, na verdade, o 3, ele vai. Eu escrevi muito mais do que foi pro 2. Só que eu tive que cortar e parar ali. Porque se eu fosse colocar o que é o começo do 3, eu ia ter que acrescentar mais umas 100 páginas. Sim. E aí, para não fazer isso, eu tive que literalmente passar a tesoura. É aqui. Vai encerrar aqui. Eu vou manter a mesma estética do livro 1, quando eu encerro e as pessoas querem matar o autor. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que num grau um pouquinho menor. E aí o 3 realmente vai acontecer isso. Só que quando você começa a ver toda a formação, toda a movimentação de uma personagem, que é a Samia, quando você começa a ver toda a movimentação da Samia no livro 2, você entende que ela vai ser uma peça tão importante quanto no livro 1. Porque no livro 1 ela é muito importante, acontece o que acontece, e depois acontece o que acontece. Sim. Né? No livro 1 ela tem toda uma trajetória ali também, mas ela é enganada. Vamos colocar dessa forma. No livro 2, ela não é inocente. No livro 2, ela sabe exatamente com o que ela está mexendo, exatamente o que ela está fazendo, e ela está se armando para morder a própria mão que a alimentou. E Sim. se você entender da forma como termina o livro 2, você vai ver assim, agora eu entendi qual é o plano da Samia. E aí ela vai fazer jus a um título que é ofertado para ela no final do livro 1. Entende? Entendi. Entendeu? Então é Sim. isso. Tipo assim, cada personagem, por exemplo, o Mefistófeles. O Mefistófeles no livro 1, ele é o Satanás. Ele é um agente de movimentação. Ele tá aqui, tá ali, tá aqui, tá ali, etc, etc. Por quê? Porque ele tá tentando sobreviver. Então ele vai se armando, ele vai vendo o que é que ele pode ir mexendo para que ele fique vivo. No livro 2, ele também faz essas movimentações. Na verdade, ele faz mais até essas movimentações porque ele tá com medo e com remorso. Mas aí, da forma como ele termina, você vai entender que é um personagem que fez o que fez no livro 1 e terminou do jeito que terminou, você vai fazer assim, esse personagem vai trazer alguma questão, algum problema. É muito ego para não fazer nada. E é muito Sim. conhecimento para não fazer nada. Entende? É igual a uma certa fada. Uma certa fada aí que no livro 2 ela volta assim sem limite. No livro 1 ela já era em determinada forma, mas no livro 2 ela volta sem limite. Ela volta assim, com vingança, com desejo de vingança. E acontecem determinadas coisas, mas a gente consegue entender que, tipo assim, opa, tem ainda alguma coisa. Essa personagem ainda tem coisa para entregar. Então, assim, eu tô soltando algumas coisas assim, para você que já leu o livro 1, o livro 2, você vai. Então essa personagem pode ser que se movimente aqui, essa outra pode ser que se movimente aqui. Uma personagem que talvez tenha alguma movimentação, mas não vai ser uma movimentação importante, é uma determinada maga do fogo. Que sofre um castigo pior do que a morte na imaginação dela. Mas eu achei interessante também até de perguntar como é que tu já tem todas as ideias do 13 e tal, então como é que foi para construir esse universo? Tu já tinha tudo a história na tua cabeça pronta? Como é que foi para escrever, conectar esses Então, personagens? o jogo, como eu falei, ele meio que envolveu acontecimentos do livro 1.
Tiveram Uhum. alguns acontecimentos que eu não coloquei na história, porque quem já jogou RPG sabe que chega um momento que se a gente joga durante muito tempo, chega um momento que coisas absurdas começam a acontecer que não dá pra colocar numa história de livro. E aí essas coisas eu cortei, porque não daria. Sim. Mas, basicamente foi isso. Então, quando eu comecei a escrever, eu já sabia meio que 90% do que poderia acontecer no livro um. Claro que aí depois eu disse, não, isso aqui não, eu vou ter que encaixar isso aqui, porque eu já disse isso daqui, e aí eu fui fazendo as mudanças. Só Uhum. que antes de eu escrever mesmo ele, eu sentei e fiz assim, no livro 2 a gente vai ter essa evolução desses personagens, esse personagem já vai ter morrido, esse personagem vai ter morrido dessa forma, e aí eu fiz a coluna. Fiz a mesma coisa para o livro 3 e aí eu voltei para escrever o livro um mesmo. Quando eu terminei o livro um, eu passei por um hiato ali, tive alguns problemas com a editora, enfim. Foi Uhum. algumas situações. E aí, quando eu lancei o livro 2, quando eu estava com ele pronto, em revisão para poder lançar, etc., fazendo capa, enfim, aí eu fui para o livro 3 para, tipo assim, juntar as coisas que estavam acontecendo. Por quê? Porque eu já tinha planejado que determinado personagem, e aí eu vou soltar um spoilerzão para você que já leu, que determinado personagem ia, no primeiro livro, ter um questionamento sobre até onde iria a humanidade dele ou não. No livro 2, a gente tem toda uma trajetória dele aceitando o lado sombrio dele, até que ele tem que sacrificar a humanidade dele, Sim. né? Uhum. E no livro 3, a gente vai perceber ele se tornando um vilão. Hum. Ai, que Só que aí, pena. só que aí onde tá? Não é aquele vilão, um vilão, vilão. A gente pode Uhum. caracterizar mais como um anti-herói. Por quê? Ele ainda vai enfrentar o grande mal, ele ainda vai fazer movimentações para um bem maior, só que de uma forma muito menos ética do que ele faria, por exemplo, nos dois livros anteriores. A gente consegue entender que chegou um momento que ele faz, se eu não atacar e agir com sangue, digamos assim, alguém vai. Sim. Então ele vai começar a ter essa coisa de os fins justificam os meios. Só que vai chegar um momento onde você vai questionar algumas ações dele justificam mesmo, e aí isso aí vai ficar pro leitor. Se Sim. justificou ou não o que ele precisou fazer. É, porque sacrificou bastante coisa, né, tadinho? Mas e como é que foi desenvolver também? Tu disse, a gente lembra, né? Tu chegou a mencionar que os personagens, apesar de tudo que tá acontecendo, eles têm as próprias questões pessoais Sim, deles, sim, assim, sim. né? Uhum. Essas questões também vão ser desenvolvidas, por exemplo, pela Eve, né? Que pelo menos tá coitada da menina, cheia de problemas, né? Então, a Eve, primeiro ela precisava entender que toda aquela explosividade dela, toda aquela reatividade que ela manifestava em piadinha, em forma de agir e tudo, era simplesmente uma defesa. O livro um, ela meio que teve que aceitar a fragilidade. Ela recebe algumas notícias que impactam ela muito forte. E aí ela começa a aceitar a fragilidade. No livro 2 ela já está frágil. Só que aí ela começa a visitar aspectos do passado e coisas da vida dela que ela precisava entender para descobrir até o verdadeiro poder dela, digamos assim. Né? E aí, o quão ela era odiada e não sabia, por exemplo. Né? Hum. O quão determinadas coisas meio que. Ela quase morre. E ela nem soube que quase morreu. Né? E aí tem tudo isso. No livro 3 a gente vai ver uma evolução onde ela realmente se torna, eu não vou dizer, não digo uma mulher, mas eu digo uma pessoa responsável e ela se torna a mestra que ela precisa ser no momento. Porque no momento ela precisa ser uma mestra. E aí ela precisa ser uma mestra sem ter tido uma mestra de verdade. Porque É. ela teve uma disciplinadora. Que ela, na época, não estava pronta para isso. Talvez a Ivy de hoje, né, do segundo livro, aceitasse muito mais alguns aspectos de disciplina, do treinamento, do que antes. Então, ela
tá nessa crescente, ela tá nesse processo e agora ela não é mais responsável só por ela. Houve um momento em que ela tinha uns amigos ali, etc. Mas ela tá num momento onde ela tem uma pessoa que tá com ela que realmente depende dela. E aí ela precisa evoluir nesse aspecto, digamos que de mestra mesmo. Sim. Mas aí, se você tá me perguntando num aspecto amoroso, alguma coisa assim, eu tinha um plano. Eu tinha um Pensei que não plano. ia rolar. Na verdade, eu tenho um plano. Eu tenho um plano dela, dela com o personagem. Eu criei ela para um personagem específico, no aspecto assim, a personalidade dela, a personalidade desse personagem. Eu sabia que iam se bater, eu sabia que ela ia implicar com ele, eu sabia que ia ter probleminha, mas que a ideia era que fosse evoluindo para um romance mesmo. Só que houveram tantas coisas para acontecer com ele, com ela e etc, que meio que isso não ficou num primeiro plano. Mas tem umas coisinhas ali, uma implicânciazinha, uma situaçãozinha, que quando a gente chegar no livro 3, que aí, como eu falei, tem dois personagens que vão trabalhar juntos, que a gente não imagina que eles iriam trabalhar juntos, e que um já gosta da Ivy. Sim. E aí, nesse momento, o outro personagem vai fazer. Mas nem é que eu gosto dela também. Ah! Entendeu? Então vai ser um. Alguns outros personagens, por exemplo, que eu tinha pensado que ia surgir alguma coisa, foi se encaminhando, a história deles foi se encaminhando, foi se distanciando e se mudou muito. Então se distanciou de uma forma que hoje em dia não volta mais. Por exemplo, um determinado meio vampiro e um determinado mago da terra. Foram pensados inicialmente para se conectar. Só que esse mago da terra, ele entrou num jogo político onde era mais importante ele sobreviver do que qualquer outra coisa. E as histórias que eu precisava contar nesse aspecto de jogo político, ficou tudo a cargo dele. Então eu não podia mais tirar ele e seguir como eu queria. Então eu tive que sacrificar o aspecto emocional desses dois personagens nesse sentido. E aí separei aí. Mas tem sabe aquelas coisinhas assim, tipo, um determinado humano tocado com uma determinada maga da água que é extremamente culpada. Tem um romance. E aí, agora sim, no livro 13 a gente vai ter que entender o que é que vai acontecer. O que aconteceu, o que ela teve que fazer. Entende? Entendi. Pra onde vai. Então, assim, vão ter essas tretinhas assim, né? Essas coisinhas assim. Só que, obviamente, eu não posso explorar isso de forma muito grande, porque eu preciso andar com a história. O caos vai estar em terra, literalmente. E aí eu preciso andar com a história e dar um determinado final que talvez você já possa meio que imaginar algumas coisas que podem acontecer. Dentro de tudo que eu já conversei aqui, eu acho que você já pode imaginar alguma coisa. Mas aí, então, vamos lá, a gente pode esperar uns beijinhos aí no final da história, assim. Sim. No livro 1, por exemplo, a gente não tinha nem condições de imaginar que ia ter uma cena de sexo. No livro 2 teve. Porque eu consegui encaixar. Eu consegui encaixar, eu acho que, na verdade, tem mais de uma cena. Então eu consegui encaixar. No livro 3, a ideia é que, obviamente, surja, né, pra mais. Não só mais cenas de sexo, mas assim, ter uma cena de sexo, ter uma cena de romance também, porque é importante. Porque os personagens, eles também precisam ter esses aspectos. Só que assim, eu não gosto de colocar só por colocar. Eu vou colocar isso aqui porque não teve nenhum romance. E hoje a moda é romantasia, eu tenho que encaixar uma romantasia, alguma coisa. Não iria caber, né? Porque o foco não é esse. Agora, se coube, por exemplo, se a pessoa tá lá sugestionável, abandonada, encarou uma pessoa que a recebeu, que a encontrou, que tá, entre aspas, até usando um pouquinho de telepatia para meio que confundir a cabeça e os sentimentos, por que não encaixar uma coisa que poderia ser encaixada? Aí, beleza. Aí é interessante, porque também vai dar outras camadas para o que vai acontecer com essas personagens mais à frente. Só que só colocar por colocar eu não acho interessante.
Tem que fazer sentido, né? Não, só não adianta. Até porque o público Isso, também é outro, né? Não é um livro de sexo, exato. né? Tá, então tu falou de romantasia e coisas assim. Ué, depois da Saga do Véu, assim, tu Uhum. pensa em escrever outras histórias, outros romance não, romantasia, ou seguir na mesma linha, assim, pilares, como é que estão as ideias, assim? Então, no momento, eu tô com um projeto para lançar mais pro final do ano, que esse já vai ser é um outro segmento do que eu escrevi. Seria um livro mais misticismo. Por quê? Hum, Porque eu já fiz tanta pesquisa ligada ao ocultismo, à magia, para colocar nos meus livros, etc., que eu acho que vale a pena escrever sobre esse assunto. E é um assunto sim. que se relaciona comigo. Então, tem esse projeto que sai completamente de tudo que eu já escrevi. Tirando isso da mesa, eu tô com um plano de fazer uma segunda edição de todos os meus e-books que estão disponíveis. Então, uma segunda edição de O Terreno com uma cena estendida, uma segunda edição das Três Irmãs com uma cena estendida, uma segunda edição de Fagulhas de Sombra com talvez uma continuaçãozinha ali de umas 20, 30 páginas. Hum, Então, eu pretendo fazer isso. E isso eu já tenho rascunhado. Eu só preciso mais ou menos daqui para o meio do ano eu vou me encaminhar para fazer isso, para ir lançando isso, essas segundas edições estendidas. sim. Dito isso, também, como eu falei, eu tenho muita vontade de quando eu lançar toda a saga, eu fazer alguns spin-offs assim, só de lobisomens, só do universo de vampiros, só do universo das fadas, porque tem muita história e coisas para contar, muita coisa que eu imaginei, que eu queria. Pra você ter uma ideia, o Castelo das Fadas, eu tenho uma planta baixa. Rascunhada, não foi um Sim, arquiteto que fez, foi eu que assim, rascunhei. Mas eu tenho uma planta baixa dele, tipo, de 2 andares, porque eu legal. precisava me entender ali, etc. O Castelo dos Gigins, eu também tenho uma estrutura de coisas de como eu quero escrever. A parte da Floresta Proibida, eu tenho as tribos, eu tenho as descrições da tribo Taut, tribo Dente de Prata, tribo não sei o que, eles são assim, eles fazem isso. Então, assim, tem toda uma mitologia de coisas que eu fiz e que eu vou aproveitar. Que eu não perdi essa hora criativa à toa. Sim. Mas, assim, fora isso, né? Fora tudo isso aí, tem um livro que já faz um bom tempo que, assim, me vem uma inspiração de uma cena para esse livro. Aí eu vou, escrevo um pouquinho e deixo ele de mão. Uhum. Aí eu vou, depois escrevo um pouquinho e deixo ele de mão. Que é uma romantasia, se passa no Brasil, mais principalmente no Nordeste, e também vai ter essa temática de magia, né, aflorada de um mundo mágico, só que diferente de da saga Por Trás do Véu. Não é um mundo à parte, é um mundo que existe, mas que está escondidinho Hum, aqui, sim. ali. E uma grande questão é que vão ser tipos diferentes de magias ligadas, digamos que ao mundo real. Então vai ter o alquimista que meio que fazia as coisas que os alquimistas, do que a gente entende como alquimista, faziam. Uhum. Então a magia dessa pessoa vai ser o quê? Procurar o elixir, vai ser transformar objetos em ouro, etc. Não vai ser nada além disso, porque o foco é isso. Vai ter, sei lá, os feiticeiros, vai ter os invocadores, vai ter essas coisas assim. Só que, obviamente, nesse caso, o foco não vai ser a magia. A magia ela vai ser um plano de fundo. O foco, nesse caso, vai ser romance. Sim. E aí eu já adianto que vai ser o clássico triângulo amoroso. Ah, maravilhoso. Tem que ter um triângulo amoroso. É. Só que aí vai ser, a ideia é que sejam dois meninos e uma menina, e o menino ele não vai saber quem ele gosta mais, do menino ou da menina, porque os dois são grandes amigos dele. Sim. Então a ideia é essa. Estranho. Essa aí, Aham. sabe? E, obviamente, eu quero trabalhar com os clichês dos clichês, etc., para dar aquela provocadinha, enfim. E é um livro que vai ter mais humor também, porque vão ter algum.
não posso dizer o quê, mas vai ter um recurso nessa história que vai me dar umas tiradas cômicas muito grandes. Vai ser o responsável pelo alívio cômico de tudo. Sim. Acho que teve, né? Algumas dos cinco pilares ali no segundo livro, tem algumas tiradas também, né? Tu consegue dar um alívio, assim, não fica só aquela coisa de tensão o tempo todo, né? É porque é importante a gente ter uma piadinha, ter um. Eu vou queimar sua bunda branca. Você não espera que alguém Sim. vai falar isso com um vampiro. E aí, quando você vê isso, primeiro que você entende aquilo como absurdo, mas você dá uma risadinha e aí você meio que se. Você baixa a bola de novo. Aí de repente vem um pico de tensão que aí te pega de novo e aí você fala, caramba, a história tá aqui assim. Então eu acho importante soltar essas coisinhas, né? Mas você também não pode soltar demais para não desvirtuar, etc. E se você escolhe um único personagem para fazer isso, você tem que fazer isso com muito cuidado. Porque senão as pessoas acabam entendendo ele como o idiota, né? A planta, tá aqui só para fazer graça. E aí você perde um pouco do que você poderia usar, a força do que poderia ser dito com aquele personagem. Sim, bem isso mesmo. Tem muitas histórias, né, que acabam tendo aqueles personagens que diz é um inútil ali na história, o que tá fazendo ali? Mas Aí você corta. é. Aí é isso, é tipo isso. Se você. Ultimamente eu tenho feito curso de roteiro, porque um dos meus sonhos sempre foi transformar minhas histórias em filme. Óbvio. Sim. Séries, etc. Óbvio. Então, assim, eu comecei a fazer curso de roteiro para entender melhor a formatação, entender a estrutura, etc. Só que está me abrindo a mente muito para alguns outros aspectos. E uma coisa que se fala muito no roteiro é exatamente isso. Se essa cena não é importante, se ela não tem uma função direta, se ela não tem uma necessidade, corta, tira. E aí eu tô muito assim pra personagem, né? Desde o ano passado que eu tô fazendo aulas de roteiro, e aí os Filhos do Caos, ele já passou por isso. Então ele já teve essa possibilidade, não, eu vou ter que cortar aqui, porque senão eu vou ter que acrescentar isso aqui. Então já me deu uma maturidade muito grande no aspecto de edição da história como um todo. E é muito isso, se o personagem tá ali só pra contar piada ou não impacta de alguma forma, tira. E o teu, pelo menos eu particularmente, todos os personagens que apareceram ali, pra mim, teve algum papel, mesmo que seja uma coisinha curta, né? Acabou fazendo sentido pra história. Isso é importante. Mesmo que seja um meio seasons no livro 1, que é dono de um apotecário que você nem sabe por que ele existe, mas aí você vai entender. Mas aí agora a gente entende que realmente existem alguns seasons ainda. Não morreu todo mundo. E tem isso. E aí você, entendi. Então, assim, mesmo que seja, como você falou, para uma coisinha só, mas se é importante, então mantém, ok. Mas se não, vai. Adianta, agiliza. É isso aí mesmo. E todos os teus livros, que nem, não lembro, já nem lembro se eu já falei isso pra ti, mas eu lembro que todos os teus dois livros, apesar deles serem grandes, eles não são grandes com um monte de baboseira lá dentro. Eles são grandes porque tem uma história que precisa ser contada. Então, todas as páginas, somando os dois aí, deu umas 1000 páginas, foram histórias que, né? Foram páginas que fizeram sentido e que eram importantes para contar essas histórias, né? E uma coisa que, assim, muita gente fala, um dos feedbacks, assim, que eu mais recebo sobre a minha escrita é: nossa, eu adorei, eu me senti dentro da história. Nossa, quando você descreveu o castelo, eu sabia o castelo. Quando você descreveu o pântano, quando você descreveu a cena de luta, eu entendi onde estava a mão, onde estava isso, onde estava aquilo, eu entendi. Isso é muito gratificante, porque a gente consegue criar aquela atmosfera e consegue colocar o leitor dentro. Eu sempre falo que quando você abre um livro, você começa a ler, você meio que pega na mão assim do autor, e aí o autor vai levando e vai dizendo assim, olha, isso aqui é tal coisa, isso aqui. Vai tipo um guia turístico e vai mostrando e apontando, etc. Quando você questiona, quando tem alguma coisa que gera um impacto, você fala, nossa, mas 20 páginas atrás esse personagem tinha essa mesma possibilidade e agiu de forma diferente.
algo que gera essa quebra na suspensão de descrença, você meio que solta da mão do autor. E aí, para você, enquanto autor, cativar a pessoa de novo é difícil. Então, Sim. quando eu recebo esse feedback de, nossa, adorei o livro, me encaminhei. Da mesma forma que um feedback que eu recebi muito do livro 1 foi, eu adorei, mas no começo eu me senti meio confusa, porque eu estava tentando entender. Eu já tentei mudar um pouco para o livro 2 isso porque eu vi que as pessoas estavam... era um livro que exigia uma dedicação. Sabe? Muita gente me falou Sim. muito isso. Tipo assim, o livro é ótimo, mas eu não conseguiria ler ele com outra história junto. Porque senão eu ia ter que toda vez estar voltando, lendo outras coisas dos personagens, etc. Eu ia ficar meio assim. No livro 2 eu já tentei deixar mais dinâmico os cortes. Sim. De forma que quando tem dois personagens juntos, eu meio que tentei colocar os dois juntos para que a gente saísse da visão de um para a visão do outro e não fosse um corte tão longo, não fosse um hiato tão longo. Para tentar deixar um pouco mais dinâmico nesse sentido. E a ideia para o livro 3 na verdade, fazer, não vou dizer menos capítulos, mas capítulos maiores. Sim. Entende? Então, para o livro 3, a gente vai passar mais tempo com o Michel. E aí depois a gente vai passar mais tempo com a Eve. Só que no meio desses capítulos, a ideia é fazer... digamos que... Eu não posso dizer o que é que vai ter, mas vai ter uma outra coisa nesse livro que vai me dar essa possibilidade de juntar pessoas que estejam em pontos diferentes. Sim. Isso, e sabe, é uma coisa que o caos vai trazer essa dinâmica. É a única coisa que eu posso falar. Ah, não, mas então tá bom. E para quando que a gente pode esperar esse terceiro livro? Se tudo correr normal em pressão e temperatura, final de 2027. Vai fazer a gente esperar um ano. Por quê? Porque eu já escrevi algumas coisas dele, eu já dei uma adiantada nele, mas eu recebi uma proposta de uma pessoa que me pediu para fazer uma avaliação da saga. Então, talvez, e aí é uma coisa assim, muito, sabe? Tem um talvez aí, mas talvez haja um relançamento. Ah, sim. Sabe? E aí, se houver esse relançamento, vai sair talvez um box. Mas aí são muitos talvez. São talvez, né? Eu também não posso falar mais nada, porque, enfim, a pessoa ainda vai ler. Às vezes a pessoa vai ler, vai olhar e vai dizer, não é o que a nossa editora está procurando. Ou não, se a pessoa se interessou, porque tem algumas coisas ali que te agradam, né? Então, a pessoa ela não conhece os Cinco Pilares, a saga por trás do véu. É uma pessoa que eu conheci por um outro aspecto, digamos que pela minha profissão pregressa, que era hotelaria. E aí a pessoa conheceu esse meu livro aqui, que é o Secretos Suspiros. Que é um livro de contos. É uma outra temática. Sim. E aí quando a pessoa leu isso e veio conversar comigo, etc., aí eu falei da saga, a pessoa fez... Aí eu comentei tudo, enfim. E a pessoa ficou interessada digamos que é como se fosse um relançamento, né? Uma edição especial, alguma coisa assim. E aí, vamos ver. Vamos esperar. Esperar. Então, por isso que eu preciso terminar. Vai esperar também. Vai ter que esperar um pouquinho. Eu preciso terminar o livro, mandar para essa pessoa. Aí, obviamente, vai ter uma leitura, alguma coisa, eu acho que da saga completa, enfim. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se der certo, pode ser que saia antes. Se não, final de 2027. Tá certo. Então, enquanto a gente espera, onde é que os livros estão disponíveis? Como é que a gente faz para quem quiser ler o físico? O e-book ainda tem físico? Como é que tá? Então, eu tenho alguns exemplares de Os Cinco Pilares ainda. Eu acho que eu tenho uns 20 no máximo. Só que quando eu pensei em fazer uma segunda edição, aí surgiu essa possibilidade, como eu te falei. Então, eu
deixei de mão. Sim. Então eu tenho apenas, no máximo, 20 unidades de 5 pilares. O segundo livro, né, que é Os Filhos do Caos, só tem em formato e-book. Uhum. Mas, como eu falei, se der certo, vai vir uma edição física dele antes mesmo que a gente imagina. E o outro livro físico que eu tenho é esse que eu mostrei, né? Os Secretos Suspiros, Sim. que aí ele é um livro de contos. Tem um pouquinho de magia, mas ele é mais, assim, tipos diferentes de contos, né? Tem surreal, tem mais apaixonado, tem uma coisa mais poética. Então é um outro tipo de escrita meu. Sim. E aí esses 2 livros físicos seria contato diretamente comigo ou fazer a solicitação no meu site. E aí o meu site está lá na bio do meu perfil, né? O autor Cris Nóbrega. E os livros em e-book, eles estão todos disponíveis na Amazon. Né? Todos. Os 5 Pilares, Os Filhos do Caos, Secretos Suspiros, As Três Irmãs, O Terreno, o 10+5, que é um livro de contos, Sorte de Natal, Fagulhas de Sombras. Tem um bocadinho. Ainda tem um livro didático que é, digamos que, ensinando a escrever romance de fantasia. Né? Tem um livro só pro lado de escrita criativa. Sim. E aí todos estão lá na Amazon por enquanto. Porque a minha ideia é colocar em algumas outras plataformas, tipo o Clube de Autores, o eClap, etc., para fazer, para que as pessoas possam comprar o livro físico também, se quiserem. Só que para isso, eu preciso melhorar o material deles, porque o que eu tenho tá tudo em diagramação de e-book. E se a gente pega essa diagramação de e-book e simplesmente coloca nesses sites, eles vão imprimir direto. Sim, vai bagunçar. Então vai ficar tudo bagunçado, tudo truncado. Então eu preciso fazer uma diagramação, uma boneca de livro mesmo, né? Uma diagramação como se fosse para um livro impresso. E aí, já que eu vou me dar esse trabalho, eu vou fazer uma edição extra, uma questãozinha. Tipo assim, quem leu Fagulhas de Sombra vai entender o que é que a Annalise Francisca foi fazer depois do livro. Quem lê o Terreno vai ver que não acabou onde acabou. É meio que isso. Vou fazer uma continuaçãozinha de cada história, dar uma incrementada, e aí disponibilizar nesses formatos. Mas por enquanto só tem e-book. Já tá ótimo, já. Dá para passar o tempo até 2027, para quem vai estar esperando. Exatamente. Sim. Se começar a ler, só os 2 livros, como você falou, os 2 livros já dá 1000 páginas. Então já tem um bocadinho de coisa para ler. Tá certo, muito obrigada, viu? Adorei a nossa conversa. Vou ter que chamar aqui de volta depois pra gente falar sobre esses outros livros aí também. Por favor. Inclusive, eu já quero deixar aqui um convite ao vivo. Claro. Eu tenho um projeto chamado Conversa de Quinta. Como eu falei, eu tô num formato, tô num callback, então esse projeto ele já existia logo no comecinho lá do meu Instagram e agora eu tô voltando com ele, onde eu trago autores e vou trazer também pessoas do segmento literário, né? Instagrammers, bookgrammers, TikTokgrammers, etc, etc. Então, caso você tenha interesse, depois a gente conversa em off um dia pra gente... Aí eu vou fazer o contrário. Aí eu vou estar te entrevistando pra gente descobrir como você começou no mundo literário, como é a sua paixão pelos livros, como você cria seus programas, do que você vai ler, como o seu roteiro, enfim, a gente conhecer o seu lado de criadora de conteúdo. E aí, se você tiver interesse, depois a gente fala em off. Na próxima quinta, dia 12, vai ter o primeiro episódio. Deixa um convite para todo mundo que tá vendo, que vai ver. E aí eu vou estar junto com o Igor Cabrardo, que é um autor de fantasia de terror e de terror erótico. Diferente? Pois é. Aí é por isso que eu quero saber como é que começou, de onde veio. É tudo real? Enfim, todas essas coisas a gente vai responder próxima quinta-feira. Bacana. Depois me manda, eu vou querer saber mais disso aí, sim. Com certeza, com certeza. Então é isso, muito obrigada. Desejo muito sucesso para os seus projetos, para os livros, para esses que já foram e os que vão vir também. E em breve, quem sabe, a gente conversa por aqui de novo também. Tá certo? Com certeza. Beijão. Beijo pra todo mundo que viu, que vai ver. E é isso. É só me chamar que eu tô aqui. Sou igual arroz de festa. Chamou, eu venho. Tchau. Tchau.